tarde a todos. Rogamos a Jesus que nos envolva em fluidos de muita paz e que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos em fluidos de paz e sejamos atendidos às nossas necessidades mais íntimas. Conta-se que um mestre oriental caminhava ao lado do seu discípulo por um determinado rio, até que eles perceberam que havia um escorpião que lutava bravamente para não ser carregado pelo rio. O risco era iminente de morte. O rio tem muito mais força do que aquele pequeno escorpião. Então o mestre, sensibilizado, tentou, com as próprias mãos, retirar o escorpião da água. Na primeira tentativa, o escorpião reagiu tentando picá-lo. Ele tentou mais uma segunda vez, e o escorpião novamente tentou picá-lo. Tentou pela uma terceira vez, e o escorpião mais uma vez tentou picá-lo. Então o discípulo, preocupado com a integridade do seu mestre, disse a ele: Mestre, não sabes que a natureza do escorpião é picar? Não tentes, não vale a pena. O mestre, então, com muita paciência, procurou uma folha caída de uma árvore e, com a ajuda da folha, conseguiu retirar o escorpião que estava dentro da água e colocou na margem. E o escorpião, então, seguiu seu caminho. Nesse momento, o mestre vira-se para o discípulo e responde: Eu sei que a natureza do escorpião é picar. E isso não vai mudar a minha natureza, que é a de ajudar. Nós começamos, como a Kátia comentou, um novo ciclo de temas de palestras aqui nas reuniões públicas. Esse novo ciclo de palestras que nós estamos realizando estão baseadas numa obra do espírito Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, e o título do livro é Jesus e Atualidade. E vem trazendo sempre temáticas de Jesus e um sentimento ou um comportamento humano. Deixa eu ver isso aí. Uma das temáticas que exatamente estão relacionadas a esse estudo é Jesus e inimigos. Pode parecer um pouco estranho esse tema. Diante de outros temas interessantíssimos, como Jesus e coragem, Jesus e poder, Jesus e gentileza, Jesus e responsabilidade, mas Jesus e inimigos se torna também um tema muito atual. Podemos começar analisando exatamente do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Amai os vossos inimigos. E ele começa trazendo-nos uma citação de Jesus que está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, nos versículos de 43 a 47, que é uma complementação, é o continuar do Sermão do Monte. O famoso Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças. E após, Jesus continua dividindo com aqueles que mais próximos estavam do Mestre, não só os seus 12 apóstolos, mas uma multidão de discípulos, de todos aqueles que pretendiam ser seguidores do Mestre, uma série de orientações muito importantes. E ele traz uma que Mateus retrata muito bem no seu Evangelho. Diz assim: Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estais nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? E ele complementa com outra passagem, ainda no capítulo 5, mas no item 20. Digo-vos em verdade que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus,
não entrareis no reino dos céus. Então, parte do princípio de um ensino moral que existia à época dos hebreus. Não era um ensino escrito, porque o ensino dos hebreus se dividia entre o ensino escrito e o ensino verbal. O verbal, o oral, era aquele que dependia muito da interpretação dos sábios, daqueles que compartilhavam o conhecimento. E é nesse ponto que Jesus comenta: aprendeste que foi dito. Ou seja, segundo a interpretação dos sábios que divulgavam as leis oralmente, era ensinado que deveria-se amar aos amigos, aos próximos, e odiar os inimigos. E Jesus vem ensinar uma nova lei, uma nova moral, uma nova ordem de comportamento: amar os inimigos. Parece uma coisa estranha, uma coisa até utópica, muito difícil de ser compartilhada, de ser vivida, que é exatamente amar a quem nos quer mal, amar quem nos prejudique, amar quem porventura nos persiga, amar quem é declaradamente nosso desafeto. O inimigo pode ser interpretado também como todo aquele que é contra um adversário, alguém que tem um ponto de vista diferente do nosso, interesses diferentes do nosso, e não necessariamente alguém que nos queira perseguir ou prejudicar. Mas, diante de alguém que pense diferente da nossa maneira de pensar, ou que até mesmo chegue ao ponto de nos desejar o mal, nos perseguir, nos caluniar, como Jesus recomenda amá-los e orar por eles, como fazer isso? Como ser possível acolher no nosso coração? Porque amar pressupõe acolher no coração. Mas como fazer isso? Como se faz com o irmão? Esse é o grande desafio. De todos os ensinos morais de Jesus, talvez amar os inimigos seja o desafio maior. O desafio que nos recomende mais esforços. Isso é tão verdade que o espírito Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, que psicografou por ele inúmeras obras, dentro do seu trabalho de decifrar, de fazer com que o evangelho se tornasse mais claro para o nosso entendimento, ele comentou vários trechos, várias passagens, vários ensinos de Jesus. Mas nenhum dos ensinos de Jesus foi mais comentado pelo espírito Emmanuel, direta e indiretamente, do que essa passagem: amai os vossos inimigos. Ele deve ter comentado quase 30 passagens em relação a isso. Pelo que eu tive informações, são mais de 25 comentários que ele traz para que fique mais claro. São vários aspectos, vários pontos de vista para facilitar o nosso entendimento, a nossa compreensão a respeito da importância do entendimento do amar os vossos inimigos. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, ele vem decifrar essa passagem, esse grande desafio para nós. Ele começa nos esclarecendo e, ao mesmo tempo, tranquilizando os nossos corações. Ele diz que, na condição que nos encontramos, não é possível que consigamos dar o nosso coração aberto, com a mesma confiança, com a mesma alegria, com a mesma liberdade, para amar os inimigos da mesma forma que nós fazemos com os nossos amigos, com os nossos afetos. Isso ainda não é uma condição que nós consigamos fazer com facilidade. É natural que sintamos o nosso coração bater de uma maneira diferente, na presença de um amigo, de um que se declara nosso inimigo. É natural que isso ainda aconteça. E ele vem explicar que isso está baseado numa lei física, que é a lei da atração
e da repulsão dos fluidos. O que será que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que é naturalmente perceptível pela lei física que consigamos entender e sentir como a vibração é diferente na presença de quem nós gostamos e de quem nós encontramos dificuldade da relação. De quem nós temos confiança, de quem se declara nosso inimigo. Aí a gente vai entender isso de forma mais clara. Todos nós somos espíritos imortais. E como espíritos, todos nós estamos envolvidos por um fluido. Esse fluido, em torno do espírito, reveste-nos como um corpo espiritual, que Allan Kardec denominou de perispírito. Peri significa em torno, ou seja, perispírito em torno do espírito. Esse fluido envolve-nos como espíritos imortais que somos e que se transforma, então, como o nosso material de relação. É o instrumento em que o espírito se manifesta. É o grande órgão sensitivo da alma. E todos nós, mesmo encarnados ou os desencarnados, estamos sempre envolvidos por esse fluido que forma esse corpo em torno do espírito, que é o perispírito. Durante a encarnação, ele tem funções muito importantes. Como, por exemplo, ele vai ser o modelador biológico do nosso corpo. É por ele que nós comandamos o corpo físico, por estar ligado célula a célula ao corpo. Ele transmite da alma ao corpo os comandos inteligentes, uma vez que o corpo não pensa. As emoções, porque o corpo não tem emoções, não tem sentimentos. Ao mesmo tempo, o corpo transmite para a alma, através do perispírito, as percepções externas, pelos órgãos do sentido, pela visão, pelo tato, pela audição, pelo olfato, pelo paladar. E é assim que nós comandamos o corpo. Quando desencarnados, ele é o nosso corpo de relação na vida espiritual. Quando desencarnados, é o perispírito que dá aparência ao ser que o médium vidente vê. E que geralmente guarda as características da última encarnação, da formologia, do aspecto do nosso corpo, da nossa última existência. Então, quando o médium vidente diz que viu determinado espírito, ele viu a aparência do seu perispírito que se torna familiar, identificável. E o perispírito, quando nós estamos encarnados, ele não está confinado dentro do corpo como um líquido dentro da garrafa. Ele se expande além do corpo físico. Inclusive, essa expansão do perispírito, essa irradiação além do corpo físico, é conhecido como aura. E pode ser, inclusive, fotografado. O perispírito não é uma invenção da doutrina espírita. Desde a mais remota antiguidade, ele é conhecido. Lá no livro dos Vedas, nós temos lá informações sobre o perispírito, sobre outro nome, sobre outra denominação, como Manu, como Kosha. Os budistas já conhecem como Kama-rupa. Os egípcios já conheciam como Ka, ou Bai. Na Cabala hebraica existe a informação do perispírito como Roash. Os chineses denominavam de Ki. Os gregos chamavam de corpo etéreo. Pitágoras, que se interessava pelos estudos da metafísica, chamava-o de carne sutil da alma. Aristóteles também estudava o complexo humano e chamava esse fluido que envolve o espírito como corpo sutil e etéreo. Orígenes, o pai dos princípios, da doutrina dos princípios, identificava como aura, até o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, nas suas cartas, chamava esse envoltório da alma de corpo espiritual. Então, não é uma invenção do espiritismo, já era conhecido há muito. Mas Allan Kardec consegue explicar-nos que o perispírito, ele, por ser formado de fluido, ele é impregnado das nossas vibrações mentais e emocionais. A nossa casa mental,
ela é a casa dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Todas as vezes que emitimos um pensamento, ele está sempre acompanhado de uma emoção correspondente. Se o pensamento é feliz, a emoção é compartilhada de forma simultânea. Se o pensamento é infeliz, a emoção acompanha a sua qualidade também. E todas as vezes que nós pensamos, nós criamos uma onda. Essa onda eletromagnética impressiona o nosso perispírito e vai formar, então, um campo vibracional. E esse campo vibracional, que é muitas vezes chamado de padrão vibratório ou hálito mental, ele vai identificar a qualidade do nosso mundo íntimo. Então, nós irradiamos à nossa volta, pela irradiação do perispírito, a qualidade do padrão de onda de pensamentos e emoções compatível com o nosso estado moral. Se nós somos espíritos que pensam decentemente, nós vibraremos decentemente. E essas vibrações de ondas são vibrações de ondas eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas estão sempre carregadas de informações. Existem vários exemplos que a gente pode dar na vida prática. Quando eu pego o ônibus com o Rio Card, no Rio Card tem ali uma informação eletromagnética que, através de uma onda, passa ao leitor do ônibus que eu tenho crédito para passar na roleta. E a roleta é liberada. Quando quem tem aquele PagSeguro, PagSeguro não, sem parar no carro para passar nos pedágios, há uma onda eletromagnética daquela informação que é irradiada para a cancela do pedágio, que reconhece e libera a nossa passagem. Isso é muito prático no nosso dia a dia. No cartão, por aproximação na máquina de cartão de crédito, também trabalha por ondas eletromagnéticas. Nós estamos recebendo internet nas nossas casas por ondas eletromagnéticas, que estão chegando a minha imagem, a minha fala e uma série de outras informações. A mesma coisa acontece conosco, quando pensamos e quando vibramos. Nós estamos emitindo ondas eletromagnéticas, carregadas das nossas informações, daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, das minhas intenções, dos meus desejos, dos meus valores. E, naturalmente, eu crio um campo eletromagnético em torno de mim, o meu padrão vibratório. E como todos nós também emitimos, pela lei de afinidade ou repulsão dos fluidos, quando nós nos aproximamos e esses campos se combinam, se comunicam, nós temos sensações agradáveis ou desagradáveis na presença uns dos outros. Com isso, nós vamos nos atrair ou vamos nos repelir. Isso é natural. Por isso que muitas vezes nós criamos essa dificuldade de relação, muito pelo campo vibracional, pela qualidade daquilo que pensamos e sentimos, pela nossa carga vibracional. Existem pessoas que, pelo simples contato, nós sentimos um incômodo. São antagonistas na maneira de pensarmos e sentirmos. O seu campo vibracional é diferente do nosso. E por uma lei física, há repulsão. Existem outros que nós sentimos tanto prazer na companhia que dá vontade de ficar pendurado no abraço, no pescoço deles e não soltar. De tanto prazer que causa essa relação. Assim, Kardec nos explica que a lei de repulsão, que muitas vezes o coração bater na presença de alguém que nos é opositor às ideias e aos valores, ou alguém que gratuitamente nos expõe que não nos gosta, que nos prejudica, que nos persegue, faz com que sintamos esse incômodo, o coração bater diferente. Então, amar os inimigos não é trazê-los para a convivência mais íntima, da mesma forma que trazemos a um amigo, porque nós não conseguiríamos tratá-lo de forma natural, porque a própria lei física não permite isso. Então, o que fazer? E aí Kardec nos orienta. Amar os inimigos é não retribuir o mal recebido. É pagar o mal com o bem. É procurar estar sempre aberto à conciliação. É procurar perdoar as ofensas.
é evitar guardar mágoa, ressentimento, ódio, muito menos o desejo de vingança. Porque o desejo de vingança torna-nos piores do que aqueles que erraram inicialmente conosco. Porque às vezes alguém que erra conosco inicialmente o faz por invigilância, o faz por destempero, por despreparo, por falta de conhecimento muitas vezes. Mas quando nós nos vingamos, nós refletimos sobre a ação, nós planejamos a atitude, nós procuramos sondar a oportunidade mais propícia para que o nosso golpe possa ser mortal, sem chance do outro se defender. Dizem os espíritos no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, que quem se vinga se torna 2 vezes pior aquele que nos prejudicou inicialmente. E aí, quando nós pensamos a respeito da situação de amar os inimigos, no exercício de não guardar mágoa, rancor, ressentimento, ódio, de não nos deixarmos contaminar, enlouquecer pelo ódio para chegar à vingança, em que os espíritos orientam a necessidade do perdão, eu me recordo de um aprendizado no exemplo que o palestrante, escritor espírita e também psicólogo, muito conhecido nas redes sociais, chamado Rossando Klinger, fez há algum tempo e me marcou muito. Eu quero pedir desculpas antecipadas porque o simbolismo é muito forte, mas ele é extremamente útil. Para que a gente possa ter uma ideia sobre a importância de não revidar o mal e de não nos deixarmos contaminar com a mágoa do mal recebido, ele faz a seguinte analogia. Imaginemos que nós estamos num ônibus e o ônibus está cheio. Você está sentado, imagine isso, você está sentado num banco no corredor e tem uma pessoa de pé ao seu lado e o ônibus está cheio. Imagina que essa pessoa em pé ao seu lado começa a passar mal. E ela não se controla e acaba vomitando em cima de você. É chocante, não é? Mas imagine. Imagine que você está todo sujo do vômito da pessoa. E aí você precisa se limpar. E você lembra que tem um pote de plástico dentro da sua bolsa. Um Tupperware. Que você ia devolver a uma colega de trabalho. E você pega esse Tupperware, abre e com a tampa começa a se limpar. Mas você guarda todo o vômito dentro do pote. Depois de limpo, você fecha o pote e guarda na mochila e vai para o trabalho. Chegando no trabalho, a primeira coisa que você faz ao chegar é dizer para todo mundo: vocês não sabem o que me aconteceu. E abre o pote de Tupperware e mostra para todo mundo o vômito que você recebeu. E você passa o dia todo do trabalho, de vez em quando, abrindo o pote e olhando, cheirando e lembrando, rememorando o que aconteceu. Você vai para casa e, ao encontrar com seus familiares, a primeira coisa que você faz, puxa o pote da mochila e mostra para todo mundo e relembra. Os dias vão passando e você, de vez em quando, vai abrindo o pote e vai revendo. Vai para o aniversário de família, vai para o casamento, o churrasco dos amigos, o futebol da empresa, ao cinema, a todos os eventos sociais, você está sempre acompanhado do pote cheio de vômito. E é natural que ele vai apodrecendo, o odor vai ficando mais intenso, mas mesmo assim você continua olhando, admirando, recordando, revisitando aquilo periodicamente. Imaginemos a cena. Imaginemos o horror que isso causa às pessoas à nossa volta. O Rossandro diz que a cena é forte, mas é importante para a nossa análise. Ele diz que é normal que muitas pessoas acabem vomitando suas emoções doentias, seus estados psicológicos desequilibrados sobre nós. Muitas vezes nós recebemos vômitos emocionais do outro que está doente, está passando mal. Mas o mais triste é que nós guardamos isso no Tupperware do nosso coração e da nossa memória. E ficamos revisitando. Porque aquele vômito guardado é a mágoa.
E todas as vezes que a gente abre e fica cheirando, olhando, é quando a gente fica ressentindo aquilo, voltando a sentir aquelas ocorrências. Então vejamos que esse estado é um estado muito doentio, do ponto de vista moral, que só faz mal àquele que guarda. E gera um horror nas pessoas à nossa volta. Da mesma forma que aquele que só sabe falar do mal que recebeu, da dor que sentiu, e nunca se liberta daquela ocorrência. Geramos um desconforto, geramos um padrão vibratório desagradável, que as pessoas à nossa volta não suportam e até fogem da nossa presença. E às vezes a gente não entende por que esse fulano não gosta de mim, por que as pessoas se afastam de mim, porque eu não consigo me perceber gerando esse desconforto na presença das pessoas que estão à minha volta. Então, o exercício do amar os inimigos parte do princípio de não guardar mágoa, de procurar o exercício do perdão, como uma página brilhante do Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, no livro Palavras de Vida Eterna, que ele diz que o perdão é um remédio santo. E ele vai recobrar que há pensamentos que são enfermiços, de queixa, de mágoa, de prevenção, de antipatia, que nos solicitam adequada e emergencial meditação para que possamos restaurar o nosso equilíbrio. Porque esses pensamentos nos desequilibram. E que a gente deve, o quanto possível, não guardar detritos mentais e emocionais, porque eles podem não só trazer desgoverno para a nossa casa mental e emocional, mas também trazer problemas para o nosso próprio corpo físico. Então, nós vamos vendo que amar os inimigos é o exercício de não retribuir o mal com o mesmo mal. É retribuir o mal recebido com o bem. É o exercício do perdão, da misericórdia, da compreensão do estado do outro, para que no momento propício possamos buscar a reconciliação, para que possamos procurar nos reencontrar, nos rever, conversar sobre o que ocorreu, para que possamos tentar encontrar uma solução da ocorrência. Mas o Espírito Joana de Ângeles, ele vem trazer uma informação interessante nesse capítulo, Jesus e inimigos. Porque ela vai falar que existem inimigos que são muito mais mortais e perigosos do que os inimigos externos, que as pessoas com que venhamos a conviver. São inimigos que a gente precisa ter um cuidado diário, contínuo, e que devemos ser implacáveis na vigilância contra eles. Será que vocês conseguem imaginar que inimigo seria esse? Que inimigos seriam esses? São os nossos inimigos internos. São aqueles sabotadores que habitam em nós, que são as nossas imperfeições morais. Às vezes nós achamos que o perigo é o inimigo que está à nossa volta. Às vezes é alguém que é declarado nosso desafeto. Mas eles podem fazer um mal limitado. Não pode nos atingir completamente. Eu não posso deixar que ele me magoe. Eu não posso deixar que ele me prejudique. Ele pode criar uma série de dificuldades na nossa relação, mas só vai ter êxito em me atingir se eu permitir. Mas os sabotadores internos, eles são muito difíceis porque eu os alimento. Sou eu que cultivo eles. Sou eu que dou morada para eles dentro de mim mesmo. Eles habitam no meu íntimo. Comungam do meu dia a dia, das minhas preocupações, das minhas ideias. Por isso, eu preciso ter para com eles maior cuidado. Porque é importante a gente analisar que eu não posso impedir que os outros sejam meus inimigos. Parece impossível, né? Uma pessoa tão querida como eu, maravilhosa, mas eu não posso... Brincadeira, gente. Eu não posso impedir que os outros sejam meus inimigos. Mas eu devo lutar para não ser inimigo de ninguém. Porque ser inimigo é que é a minha responsabilidade em evitar.
O outro pode até não gostar de mim. Eu acho improvável, mas pode acontecer. Mas eu não gostar das pessoas, eu prejudicar as pessoas, eu ter declaradamente antipatia e perseguir as pessoas, é algo que eu devo evitar profundamente, porque isso demonstra o meu estado de desequilíbrio, tanto psíquico quanto emocional, que denota o meu estado de enfermidade moral. E existem alguns inimigos que compartilham com nossas relações, que é o meu egoísmo, é o orgulho, é a indiferença, é a insensibilidade com o outro, é a crueldade, é a violência, é o apego aos bens materiais, é a preocupação com o interesse pessoal, é a vaidade, é a arrogância, é a prepotência. Outros inúmeros defeitos morais que são verdadeiros inimigos interiores, que nós devemos ter vigilância constante. E aí a gente para pensar, mas como é que eu encontro esses inimigos internos? Como é que eu consigo encará-los, identificá-los para poder me preservar deles? E aí nós vamos lembrar lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, que vai falar exatamente da perfeição moral. Allan Kardec perguntando aos espíritos superiores sobre o conhecimento de si mesmo. Na questão 919, qual o meio mais prático, mais eficaz, que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E aí o Espírito Santo Agostinho acaba respondendo, dizendo: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento é fundamental. Mas Allan Kardec, muito perspicaz, preocupado se todos entenderiam com a sua, né? Então ele muito didático, refez a pergunta. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí Santo Agostinho dá um exemplo. Fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao final do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, todas as noites, Santo Agostinho procurava passar em revista o seu dia. É natural que no início nós vamos ter uma insônia terrível com aquilo que a gente muitas vezes vai se deparar, mas é extremamente necessário. Podemos dizer que é extremamente terapêutico. É muito importante e necessário para a nossa transformação, para o nosso crescimento, que é o nosso objetivo. Então é importante se autoconhecer. Eu vou contar aqui uma experiência pessoal. Certa vez, há uns anos atrás, eu trabalhava numa empresa e costumávamos almoçar num restaurante em que tinha uma refeição farta, era um churrasco misto. Eu sei que alguns vão rir e dizer assim, a Renata vai sempre falar de comida, né? Tem sempre comida na história. Mas vamos lá. E o que acontece? Nesse churrasco, ele tinha uma guarnição muito grande. Muitos pratos complementavam ali carne bovina, carne de frango, carne de porco, linguiça, e tinha arroz, farofa, batata frita, então era muito farto. Era caro, porque com meu vale-refeição apenas eu não conseguia almoçar lá. Eu tinha que chamar mais 2 amigos, em 3 nós dividíamos. E assim fazíamos de vez em quando. Uma certa vez, um amigo com muita boa vontade, um amigo muito querido de trabalho e também é espírita, então do movimento espírita, ele, com boa vontade, proativo, começou a cortar as partes das carnes e dividindo em 3 para que pudéssemos nos servir. E ele também, com muita boa vontade, foi servindo a cada um de nós. Mas eu reparei que o menor pedaço vinha sempre para o meu prato. Então, o menor pedaço de bife de boi, de carne de porco, de frango, de linguiça. E aquilo, eu confesso a vocês, que me incomodou terrivelmente.
E eu fui almoçando, mas eu estava tão incomodado com aquilo que a comida não descia bem. Eu não estava conseguindo digerir a comida. E ele preocupado comigo, percebendo, e quem me conhece na intimidade sabe que a minha fisionomia estampa como eu estou, né? Não consigo esconder muito como eu estou me sentindo. E ele reparou que tinha alguma coisa errada e perguntou para mim: Renato, você está bem? E aí eu dei aquela resposta que todo mundo que já ouviu sabe que está tudo errado, né? Tá. Só falei isso. Tá. E aí quando a gente ouve isso, a gente sabe, não, tá muito ruim, tá alguma coisa muito errada. Nós almoçamos, eu digo para vocês que foi o pior almoço da minha vida. Voltamos ao trabalho e eu tive um dia muito ruim no trabalho. Foi um dia muito difícil, um dia muito complicado. E percebi que não estava me sentindo bem. Fui para casa e quando chegou a noite, eu estava passando literalmente mal, muito mal. Uma indigestão, uma prisão de ventre, uma dor de cabeça, um mal-estar, com toda a sensação como se eu tivesse febril, com uma virose. Eu estava passando muito mal. E eu pensando, o que está acontecendo? A minha mente estava sobrecarregada, como se eu tivesse com muitas preocupações, uma tensão psíquica muito grande. E eu fiquei pensando o que fazer, o que está acontecendo, por que eu estou me sentindo dessa forma? E eu fui analisar então o meu dia. Quando eu reparei que a causa de todo o mal-estar foi aquele almoço em que eu me indignei ao ter recebido na separação o menor pedaço de carne. E eu fiquei pensando, mas por que eu me indignei porque eu recebi o menor pedaço de carne? Eu me indignei por ter recebido o menor pedaço de carne porque eu sou egoísta. Porque se eu tivesse recebido o maior, eu não me sentiria nem um pouco incomodado se alguém tivesse recebido o menor. Nem me preocuparia, desde que eu recebesse o maior. Então eu me identifiquei naquele momento como alguém extremamente egoísta, ao ponto, tão egoísta, ao ponto de eu me desentender, eu me aborrecer, me descompensar com um amigo por causa de um pedaço de carne. Confesso a vocês que não foi agradável chegar a essa conclusão. Ser capaz de me desentender, me aborrecer com um amigo por causa de um pedaço de carne, já que a guarnição era tão vasta. Eu não precisava brigar por isso, mas foi importante entender essa minha necessidade. E a partir daquele momento, eu comecei a obsidiar literalmente o meu amigo para voltarmos lá para almoçar. Porque eu precisava vencer esse desafio de receber a menor parte sem me queixar, sem reclamar. E confesso a vocês que até hoje eu procuro fazer esse exercício de não me desequilibrar se porventura eu sou preterido, se porventura eu não recebo na mesma proporção dos demais, porque eu não posso achar que tenho que ser sempre servido, que tenho que ter sempre as melhores posições. Isso é egoísmo. Então é um exercício que eu preciso fazer. É assim que nós nos identificamos, é assim que nós nos autoconhecemos, para que possamos, então, lidar com esses inimigos, que merecem amor, que não merecem perseguição. Eu não tenho que persegui-los, eu tenho que tratá-los. Eu não consigo tratar quem eu persigo, eu trato acolhendo. Tem um livro do escritor e teólogo e filósofo Leonardo Boff, que ele vai explicar a compreensão de amor ao próximo. Ele vai falar que amor é querer bem. E querer bem é cuidado. Então, quando nós pensarmos em amar os inimigos, e no caso, nos inimigos que existem em nós, querer bem aos nossos inimigos internos é cuidar deles. Cuidar para que eles saiam do estado de doença para o estado de saúde. Para que saiam do estado de desequilíbrio para o estado de reequilíbrio. E aí nós vamos lembrar Jesus como guia e modelo da humanidade. Porque Jesus era o grande médico das almas. Jesus, quando esteve conosco, nunca rejeitou aqueles que ele percebia, inimigos dele, que se declaravam seus perseguidores, que traziam inimigos internos, que gritavam na sua personalidade.
mas tratava todos com carinho, com respeito. Muitas vezes dizia com energia a verdade, mas não virava as costas para a oportunidade de orientá-los. O exemplo maior é Pedro. Ele sabia que Pedro o negaria. Inclusive, advertiu a Pedro, na última ceia, de que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Pedro não admitiu que faria isso. Disse que amava Jesus e que nunca o abandonaria. Mas os inimigos internos, os inimigos que habitavam no interior de Pedro como homem ainda imperfeito, fizeram com que ele tivesse medo e negasse a Jesus 3 vezes. Mas como foi importante a atitude de Pedro? Ele não se melindrou, não se revoltou e aprendeu com aquela experiência e, a partir daquele momento, procurou dar a sua vida para servir a Jesus. Aonde nós podemos ver nitidamente, na conduta de Pedro, o Cristo que habita dentro dele. Mas isso um dia também vai acontecer conosco. Um dia, cada um de nós também vai revelar o Cristo que há dentro de nós. Existe, para terminarmos, uma pequena fábula que diz que um homem, um ancião muito experiente, compartilhando com os mais jovens sua experiência, dizia que existiam 2 lobos que duelavam ferozmente dentro dele. Um era muito bom e o outro era terrivelmente mau. Um era cheio de virtudes, o outro cheio de imperfeições, de defeitos morais. E os jovens então perguntaram qual deles venceria essa batalha. E ele disse: aquele que eu alimentar todos os dias. Então, a proposta da reunião de hoje é que possamos alimentar o bem que é o nós e tratarmos, cuidarmos, curarmos as imperfeições que ainda possuímos, sem culpa, sem medo, sem recalque, sem melindres. Aprendendo com Jesus, que é a nossa referência de mestre, que lidava com todos que foram imperfeitos na sua convivência, com os homens portadores de enfermidades morais, mas estava sempre junto a eles, auxiliando-los, amparando-los, para que eles pudessem desenvolver o que há de melhor. E há em cada um de nós o Cristo que adormece, esperando a oportunidade como uma semente de vir a germinar e dar frutos. Então, que na tarde de hoje possamos ter como reflexão a importância de lidar com os nossos inimigos com cautela, com respeito, com carinho, mas com muita disciplina. Que Deus nos abençoe.